Olá, cá estou mais uma vez fazendo a abertura de mais um dos episódios do Coisa de Mulher. Essa conversa aqui deu mais de uma hora só em relação a mães, então eu vou deixar divididinho em 2 episódios dentro dos episódios do Coisa de Mulher, dessa segunda encontro no tópico, né, na temática de mãe e mãe solo. Então vocês acompanhem, eu vou deixar bem aqui, porque se você já viu o primeiro e ainda não viu o segundo, deixa o segundo na sequência, porque é a continuação dessa conversa. Se você acessou por aqui já vendo a sequência desse episódio, tem lá na timeline, na capinha do vídeo, se é o segundo, terceiro, quarto episódio. É importante que você veja o início dessa conversa, porque além das questões da maternagem, a gente falou sobre os cuidados com esses nossos filhos, né, com essas nossas crianças de modo geral e com as nossas crianças de quando nós éramos crianças efetivamente, e acabamos entrando no assunto que é sobre abuso sexual, importunação sexual e tudo que envolve essa questão do avançar os limites, né? E é importante vocês acompanharem isso e divulgarem, porque uma das coisas que até levantaram na nossa conversa é que o YouTube não gosta da palavra estupro. Mas, gente, isso é, na minha perspectiva, eu não entendo como é que as pessoas que vivem levantando bandeiras e reivindicações de tudo mais, eu não entendo como é que não entendem essa dinâmica das IAs em cima dos vídeos, em cima das publicações, como censura, gente. A gente não pode, eu vejo as publicações com um número para poder enganar a inteligência artificial. Com todo respeito, galera, vocês acham que vocês que estão pondo o número já não tem a programação para identificar o número, ele é indicação da letra I, ou da letra A, ou da letra O? Por favor, né? Subestimar a inteligência artificial ou os programadores que fazem isso. Mas o pior de tudo é que a gente está submetido a uma censura e estamos nos dobrando justamente para a questão de propagar, né, esse conteúdo. Então, diante dessa dificuldade que está implícita, eu me recuso a me dobrar. Eu sou revolucionária, assim, eu me recuso a me dobrar, mas isso me custa, né, porque no vídeo a gente até conversa, né, eu não sou monetizada e nem você, né, com essa maneira de eu lidar, vou continuar não sendo remunerada, porque eu não vou deixar de falar coisas que eu quero falar, porque na verdade esse trabalho, esse projeto aqui é justamente de compartilhar conhecimento, esclarecimento, debate, amadurecimento de ideias, para a gente criar de fato a condição de outras pessoas pensarem as suas próprias vidas. Não é, obviamente, não é para ditar regra, como a gente fala aqui em alguns momentos, a gente não tem a menor intenção de ditar regras de qualquer maneira. Com as nossas conversas aqui, é um compartilhamento genuíno para ser mais uma forma de olhar o mundo, de viver o mundo. Então, se você assistiu esse vídeo, se você gostou desse tema, se você achou relevante e importante, ajude a propagar, encaminhe para as pessoas. Não vamos esperar essa distribuição orgânica ou direcionada das IAs dentro das plataformas para que isso chegue. A ideia é compartilhar. Vamos lá. E aí a gente tem outros temas que acabou nem dando pra gente conversar aqui, que a gente vai deixar para uma terceira conversa que já está previamente marcada para o início de novembro. Então, se você quiser participar dessa conversa em novembro, comece a entrar em contato, manda informação pra gente fazer as pautas, né, e ver se encaixa ao tema que é o seu interesse, para de repente a gente fazer um convite e você vir com a gente participar dessa conversa e trazer questões que sejam importantes e relevantes para você também. Muito bem, por favor, assistam os próximos. Super beijo, até a próxima. Eu tenho muito medo, por exemplo, se eu encontro uma mãe só com o filho ou está precisando de alguma coisa, eu sou muito solícita, porque eu sei como é difícil, né? Mas por outro lado, eu tenho um pezinho atrás em aceitar. Eu não aceito. Né? No outro dia, a Larissa precisava tirar uma radiografia. Aí eu levei ela no hospital. Quantos anos a Larissa tem? Tem 3. E o Lucas estava comigo. O Lucas tem 9. Foi um tempinho atrás. E aí o moço falou, olha, é a Larissa que ia fazer a radiografia. Ele não pode entrar.
Aí uma pessoa falou assim, eu olho ele aqui fora pra você. Aí eu virei pro moço que ia fazer a radiografia, eu falei assim, se eu não entrar com ele, ela vai embora sem radiografia. Eu não vou deixar meu filho aqui fora. Aí ele falou, não, então entra. Aí ela fez. Eu não me sinto confortável. Eu não gosto. Assim, eu tenho medo, eu acho que é porque a gente ouve muita coisa ruim. E talvez isso sobressaia a maldade do que a bondade. Do que a bondade. Eu acho que, na verdade, a maldade é mais ibope. Então é o que a gente mais ouve, né? E eu fico com medo, porque assim, para minhas crianças é tudo, né? Então, eu presto ajuda, porque eu sei como que é difícil, é engraçado, né? Mas se eu precisar, eu tento me virar de alguma forma. Mas, Dani, eu vou com o freio de mão puxado, eu aceito uma ajuda, mas em momento algum alguém fala assim, pode ir ali. Não, porque meu filho tem que ficar nos meus olhos. Sim. E se não é nos meus olhos, é no da minha mãe. Se não tá na minha mãe, eu largo tudo pra ficar com ele. Tipo, já teve um momento no meu trabalho que eu falei assim pro meu gestor, olha, desculpa, infelizmente. E é uma coisa que não é bem vista na empresa. Não na que eu atuo. Mas na empresa, sim, eu já vi, antes da atual empresa, assim, entrevistas de RH perguntando, mas como que você faz com o seu filho? Tipo assim, tem esse questionamento. Eu tranco no banheiro, que eu volto pra cá do lado. Exatamente. Água Então, quando você vê que uma empresa te dá a oportunidade de trabalhar, você sendo uma maternidade solo, tipo, ele tá confiando no seu trabalho ali, no seu profissionalismo, realmente. E assim, não é comum isso daí, assim, na sociedade que a gente vive. E aí essa situação eu também, tipo assim, Gabriel, mamãe quer ir no banheiro, deixa no banheiro de menino. Não, ou você vai comigo de menina, ou a gente não vai no de deficiente, que é o deficiente barra família. Né? Que dá pra entrar junto, né? Jamais eu deixo ele entrar no banheiro masculino. Eu também. E assim, até onde eu puder segurar, não quero criar na bolha, mas até onde eu puder segurar, sim, porque eu tenho amigos homossexuais que falam, no banheiro público tem, não querendo rotular, tem o tiozão pedófilo. Sempre tem. Então, assim, eu tenho uma amiga que ela é psicóloga forense aqui na cidade de Jundiaí. E ela, 24, assim, o tempo todo dela trabalha pegando casos e casos em Jundiaí. E assim, ela já conversou, assim, ela me contou 2 histórias. Eu falei, amiga, para por aqui, porque eu não vou ter estômago. Olha, eu falo, me arrepia. Porque assim, condomínio, prédio, não pode. Não vou deixar a menina correr porque menina, não sei o que tem, é perigoso. Não pode deixar menino também. Porque menino correr no prédio é perigoso, porque os meninos de 12, 13 anos, eles estão com a puberdade aflorada. Eles vão brincar, vão utilizar essas crianças, esses outros menininhos de 7, 8 anos, correm o risco, infelizmente. E não dá pra soltar, eu acho que eles não têm maturidade ainda, né? Que nem a Larissa, ela tá quase uma moça, né? Ela vai fazer 14. Mas ela é um corpo de moça, mas ela não tem maturidade. Então, às vezes ela chega com inocentes ainda. Sim. Muito, e talvez um pouco, eu acho que é da criação. Porque eu não deixo ela ficar saindo, eu monitoro o celular, à noite não tem tela. Que bom. Tudo. Nossa, é raro isso. Não tem. Tem até um certo horário, eu chego em casa, eu paro tudo e eles me contam como foi o dia. O Lucas fala assim, você quer com detalhes ou sem detalhes? É aquela história do dia, amor. Desculpa 2 vezes. Agora é a cachorra. Mãe, 2 vezes no tapetinho, 3 vezes eu não me culpo por trabalhar, eu gosto de trabalhar, o que eu posso proporcionar também é do meu trabalho, mas quando eu chego em casa, eu me dedico. Como foi, o que aconteceu, e muitos nozinhos que assim que eu consigo alguma coisa identificar, a terapia me ajudou muito. Então eu converso, o que a minha terapeuta faz comigo, que é refletir sobre, eu faço eles refletirem sobre. E muito feedback assim, mãe, sabe, eu estava pensando no que você disse, e eu acho. Então isso para mim é gratificante, né? Eu gosto muito.
mas não tem maturidade para sair de certas situações. Então eu falo para minha filha, e se acontece alguma coisa? Eu falei assim, sua amiga sai sozinha, mas você não é sua amiga. Na casa dela é uma sistemática. Aqui em casa, por enquanto, não. Quando eu ver que você tem maturidade, eu vou te soltando aos poucos. Por enquanto, não. Então é isso, não é criando uma bolha. Eu acho que a gente tem que ir soltando conforme a gente vai vendo que eles vão amadurecendo, né? E treinar. Uma das carências que eu observo, que eu mesma experimentei, é as famílias, principalmente, né, que é mais pudica, que são as mais antigas, não explicavam ipsis literis o que aconteceria. Então assim, não tem que deixar ninguém tocar no teu corpo. Não é porque o tio é bonzinho, não é porque você conhece o vizinho que pode tocar no seu corpo, menina e menino. Sim. Acho que esse é um dos fatores que as pessoas acabam negligenciando. E na verdade eu acho que tinha muita vergonha de falar sobre isso. Mas ainda né? hoje, Dani. Mas tem que ter, né? Dani, André. Explicar. Eu já contei pro Murilo o que acontece se estupro de menina, de menino. E tem que falar, Sim. né? Porque é assunto, né? Mas até pra outras situações. Prefiro se um dia a gente estiver no carro, alguém vier assaltar. Leva o carro, desce do carro, você sai. Então, tem que estar preparado pro pior quando vai acontecer. Não é só você igual, entrando no carro, a primeira coisa que você faz, tranca o carro. E se você for assaltado no meio da rua, você tá com a criança no meio do carro, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada, você abre o carro, leva a bolsa, leva tudo, deixa tirar a criança e vambora. Só que isso, a gente tem que se preparar e tem que contar pra eles. É um cenário ruim. Ninguém quer contar pro filho o que acontece no mundo, né? Mas precisa contar. Então, mas não só o grave. Não, porque a gente está falando da questão do estupro mesmo. Hoje tá, né? Isso mudou, inclusive, o conceito do que é estupro, né? E o que é importunação sexual. Tá ao vivo. Tá. O YouTube não gosta dessa palavra. Problema do YouTube. Não tem problema? Não. Só avisando que é de youtuber pra youtuber. Olha, não tenho mais essa questão. No começo, quando eu comecei a fazer esse trabalho, eu tinha intenção, inclusive, de ser remunerada pelo YouTube. O YouTube está cada vez pior no sentido de entregar, assim. Eu acho que, ainda mais nesse processo, nesse nosso projeto do Coisa de Mulher, Coisa de Jovem, a ideia é divulgar, é conversar, é discutir. Eu entendo, beleza, eu sei o que você está falando. Mas. Tá, não, só pra. Às vezes é pra mesa. Mesmo a pandemia, né? Não pode falar, tem algumas coisas, não pode falar mais nada. Não pode falar. Não, o algoritmo, que é inteligência artificial, não é nem ninguém que vai lá checar, é o algoritmo que capta. Ele bloqueia a monetização. E não entrega. No meu caso, eu nem sou monetizada ainda, pelo jeito, eu não vou ficar. Tá caminhando. Não, esse aqui não vai ficar, mas ele só corta o que, entendeu? Mas aí pra monetizar tem lá umas regras, gente. Só tem que ter 1000 inscritos, acho que ainda 1000, né? Tem não sei quantas horas assistidas, mas só que o problema é que ele já não entrega nem pra chegar nisso. Então assim, e mesmo esses que são monetizados estão tendo cada vez menos absorção de entrega, porque tá ficando mais restrito, tem muito mais gente no mercado, tem muito mais conteúdo. Cássia, eu acho que a gente tem que usar, porque a Cássia, ela vai daqui a pouquinho eu vou pedir para ela se apresentar. A gente tem que usar isso para fazer a venda secundária desses trabalhos, né? Isso daí é para ajudar sim a divulgar. Vamos ganhar dinheiro, a gente não é mundo capitalista, não é só filantropia, mas eu acho que a gente já foi muito rendável, mas a gente perdeu a saúde. O povo já ganhou dinheiro. Bom, só para avisar porque vai aqui. Mas enfim, voltando, eu acho que a gente tem que conversar com a galera, com as crianças e com os adolescentes, não só do estupro efetivamente, mas dos abusos como um todo, porque isso mudou. Né? Hoje a importunação sexual, você beijar, né? Hoje o pessoal está fazendo isso, não é só que você beijar, roubar o beijo da menina já é importunação sexual. E não só o toque, né? Hoje em dia eu acho que tem muito psicológico, né? Eu acho que, tipo, é camuflado, né? Não é você, é uma coisa que você não vai se dando conta, né? Tipo, assim, num relacionamento tóxico, sabe? É uma coisa meio embutida, né? Não tá explícito assim, né? Então, e as mulheres, especialmente as mulheres, elas são treinadas para sempre estar na condição de culpadas. Sim. Inverte, né?
a situação, né? Se você foi abusada, se você foi assediada, de qualquer maneira, é porque você deu margem para isso. É um sentimento de culpa, é complicado. Acabamos entrando nesse assunto, né? Mas enfim, já que chegou, eu acho que é importante também compartilhar. Eu fui abusada do meu pai, sexualmente, e por algum tempo, numa faixa de 11, 10 anos, eu apaguei a memória, então não sei exatamente em que momento isso aconteceu. E aí, depois de muitos anos, né, a gente conseguiu, fiz um monte de terapias diversas, isso e aquilo, regressões e tudo mais. A gente pode explorar isso num outro momento, como que foi esse processo. Mas quando meu irmão engravidou, né, de uma menina, inclusive, eu já tinha feito TVP, já sabia de tudo, já tinha elaborado um monte de coisas. Obviamente que isso não é zerado, porque é difícil, acho que zerar completamente, mas é muito mais absorvido, muito mais elaborado, muito mais né? Não é confortável, mas acomodado dentro de mim. E aí quando ele engravidou de uma menina, que eu não sabia que era uma menina, eu falei pra minha mãe e falei pra ele o que tinha acontecido e que eu pretendia escrever um livro, inclusive, eu acho que ainda pretendo. E aí foi na época que a Xuxa também falou que tinha sido abusada. E na época eu falei, pô, a Xuxa falou que é abusada, não vou contar a minha história, não vai abusar ninguém. A Xuxa! Deixa ela é muito legal, tem muito mais alcance. Estou revendo isso, porque eu acho que são histórias nichadas, cada qual com a sua, acho que cada qual ajuda a dar luz, né? Você compartilhar isso e falar e convidar as pessoas a falarem disso. É importante fazer, na terapia a gente chama de confessar, mas não para o terapeuta, para si própria, né? Pôr isso para fora, drenar esse pulso. E aí eu comentei com ele, falei para eles e tal, e aí quando eu contei para minha mãe, um recorte muito pequeno da história é grande, para a gente não ficar só nesse ponto, mas quando eu contei para minha mãe falou para mim assim, e por que você deixou? Meu Deus. Coitada, porque não é a culpa dela, ela foi treinada para isso. Nós somos domesticadas, que é um termo que a gente usa no curso do Mulheres que Correm com os Lobos. Nós somos domesticadas para sempre estarmos erradas e sempre cuidarmos para não sermos afetadas. Né? E aí assim, pensa, na hora, eu falei, puta, como assim? Ela tá me culpando? E em certa medida sim. Não com a intenção de também me ferir, mas em certa medida sim. Porque nós somos treinadas de que se isso acontece, não é culpa do coitadinho do homem. É culpa da maneira como a mulher se expressa, da maneira da mulher existir. Então assim, uma das coisas que eu converso com clientes, que eu converso com alguns amigos e tal, e agora mais amplamente, acho que é importante a gente falar de fato com os filhos, não só em relação à questão do abuso sexual. Só um recorte, como eu apaguei muita coisa dessa passagem da minha vida, fui fazer investigação em processo analítico e eu não sabia se eu ainda era virgem. Porque eu não sabia se o fato de fato tinha acontecido. E aí um monte de coisas aconteceram, acabei que eu tentei um convênio para poder fazer a checagem. Esse assunto ainda era tabu, já faz um tempo, mas ainda é, pelo que eu andei pesquisando. Ainda é um problema você chegar para o seu ginecologista e falar, olha, eu fui abusada sexualmente, eu quero saber se eu sou virgem, ainda, que petá e tal. Eles travam. Não está preparado. Eles não estão preparados. E aí, de lá, com muita dificuldade, ele falou, você tem que ir na polícia. Eu falei, cara, o cara já morreu, meu pai já falecido há muitos anos. O cara já morreu, eu não quero prender ninguém, só quero resolver minha vida, quero tocar minha vida. E aí eu acabei saindo de lá e fui pra polícia. Aí falaram que tinha que ser na polícia feminina, polícia da mulher. Fui na polícia da mulher, mas as mulheres são absolutamente masculinizadas nesses núcleos. Eu não sei se isso mudou nesse momento, mas pelo que eu andei sondando também ainda não mudou. Claro que tem exceções, mas ainda elas são muito masculinizadas. E tem uma dinâmica, um ânimos muito exacerbado, então ainda pensam masculinizadamente. E aí um acolhimento zero. Né? E aí ela falou, não, então você quer indiciar o seu pai? Eu falei, eu já falei, meu pai morreu, não quero prender ninguém. Eu preciso passar por aqui porque eu preciso ir no IML. Pensa, eu fui no IML para checar isso. Oh, meu Deus. Era
o único lugar que era acessível na época. Não sei se hoje... claro, que provavelmente ginecologista, se você pagar, acho que talvez funcione, mas daí é particular. As meninas que estão lá na comunidade nem conseguem acessar essa conversa. Não existe. Não existe essa conversa. E aí de lá, fui no IML, lá no Montenegro, inclusive, um cara super fofo, super acolheu, super cuidou, sabe, super me orientou. E aí ele conseguiu fazer a marcação para um médico legista fazer a averiguação se eu ainda tinha o IME intacto ou não. Na ocasião eu ainda tinha. Mas até então eu não sabia se havia havido penetração ou não, mas meu pai masturbava, sabe, fazia toda uma dinâmica ali. Quando minha mãe, em determinado momento, minha mãe ficou ausente para cuidar de família também. Mas isso não isenta de culpa, porque eu lembro que um período da minha vida, provavelmente foi nesse período da minha vida, eu fiquei completamente, se recolhe completamente. Eu ia para a escola, verão, inverno, não importava a temperatura, eu ia sempre muito coberta com blusas, porque eu não queria mais ser vista. Eu passava na minha casa, eu vivia escondida para meu pai esquecer de mim. Eu vivia atrás do barzinho que a gente tinha lá, antigamente tinha essa tendência de ter barzinhos em casa, ou então em cima da árvore no terreno do lado. Quantas horas eu não passava a fazer lição lá em cima, para ele não lembrar que eu existia. E minha mãe não percebe isso, ou não quer ver isso nesse contexto, porque ela não dá conta também. Não é tá preparada, culpa dela. Sabe como... É aprendizado isso, é conversa isso, é treino isso. Então, assim, uma das coisas que eu acho que precisa, então, eu nem sabia se tinha tido de fato a penetração. Acho que é importante a gente ter essas conversas com as nossas crianças de maneira clara. Sim. Sabe? Claro que com acolhimento, com carinho, com docinho, sabe? Faz uma mesa bacana mesmo e vamos ter uma conversa, filho. Eles têm que saber que existe, né? Que tem que existe. Para eles também não achar que isso é normal, porque é o pai, porque é o tio. Quantos, né? No meu caso foi pai, mas quantos tios e irmãos mais velhos não fazem isso com os seus irmãozinhos? Dependendo da idade, eles não sabem nem o que está fazendo. Estatisticamente é sempre alguém conhecido, né? Sempre alguém conhecido. A maioria das pessoas que são É quem vai tratar essa criança, né? Porque você tem a confiança da pessoa próxima, não imagina. Eu não tinha noção desse mundo. E aí, na maternidade agora, eu falo, vou pesquisar, por exemplo, vou me aprofundar, vou saber o que é esse mundo, como que é. E eu já li relatos assim, mesa de Natal, o tio com a mão aqui debaixo na criança, passando assim. Então, assim, não é pra acender o alerta de preocupação, mas é. Tipo assim, Gabriel, a reunião de família, tá aqui perto? Com quem você tá brincando? Sempre nos olhos da mãe. Não é o cuidado que a gente tem com o nosso filho. É o mínimo de cuidado com nossas crianças que a gente precisa ter, de estar atento. Quem que tá te olhando? O que está acontecendo, a conversa, a orientação, ver, assim, primeiro momento de deixar ele no aniversário do buffet do coleguinha, quem que estava no aniversário, quem não estava, você foi no banheiro, não foi, tinha alguém no banheiro, esse quebrar paradigma. Mas não só de investigar, de novo, eu quero reforçar, é importante a gente deixar acolhedor, saber o que não pode. Exato. Né? Sim. Mesmo que não tenha tido nada, mas né? Mesmo que seja no excesso. Sim. Não pode deixar, tem que deixar eles saberem o que não pode, quais são os limites. Exatamente. Meu corpo, né? Agora tá muito na moda, né? Meu corpo, minhas regras. Sim. E isso não é só pra mulher, é pra todo mundo. Atrás, a Larissa pediu pra ir num show, porque as amigas iriam. Você não vai. E expliquei todo o porquê. Você não vai pra isso. Eu não acho que é um lugar pra você, mas você não vai. E ela falou assim pra mim, esse mundo que você fala, né, que é tão ruim, ele não é tão ruim assim. Tipo, eu estava pintando o mundo pra ela de um jeito que pra ela não é. E eu falei pra ela, filha, eu largo as coisas pra atender as suas necessidades. Então, por exemplo, eu te levo na escola. Eu posso te levar na escola, você não precisa pegar ônibus. Você vai fazer as suas coisas? Eu levo, eu busco, eu posso te proporcionar isso. Na minha casa, eu não sou acostumada a assistir jornal, eu já sei como está o mundo aí fora. Né? Então, eu não assisto jornal.
Eles também não. Mas tem certas notícias que passam no jornal, algum caso meio que, né, tá todo mundo falando, eu chamo ela e falo assim, olha lá, esse mundo que eu falo existe sim. É o mundo aí fora. Inclusive, no caso, essa semana, Da menina, né? Ela foi achada ontem, né? Em Francisco Morato. 12 anos. Ela estava em cárcere. Então, e aí é uma coisa que, além do assédio físico, primeiro aqui, que acontece, é a questão das redes, que acontecem também no assédio. Por quê? Questão, daqui a pouco tá envolvida, conversa, acha que é amigo, e vai indo, daqui a pouco manda foto, daqui a pouco marca o encontro e some. Pede foto. Entendeu? E aí começa um descontrole, que você vai fazer o quê? Pensou essa menina mesmo? Que foi assistir o filme, não voltou, provavelmente conhecia alguém, foi se encontrar com alguém e ela saiu com... Ela foi com uma amiga, a amiga que levou ela pra Francisco Morato, pra uma festa. Que não era combinado quando saiu de casa, né? Foi no cinema assistir Barbie. E que a gente tá falando de uma menina de 12 anos. Sim. Sozinha. Mas, então, eu acho... Não sei se eu deixaria minha filha de 12 anos sair de casa com outra menina de 12 anos sem deixar na porta do cinema. Eu acho que hoje não mais, porque o mundo realmente mudou. Quando nós éramos, a gente saía. Poxa, eu ia pra São Paulo, com 12 anos, cuidando do meu irmão menor. Eu ia pra escola sozinha, Mas o mundo A mudou Larissa foi realmente. assistir Barbie, foi com uma amiga. Mas eu liguei pra mãe da amiga, eu falei assim, a Larissa não anda no shopping sozinha. Você vai ficar com elas? Se você ficar com elas, tudo bem, ela pode ir. Senão, não vai. Então, a Larissa vai numa festa, né? Eu tento tomar todos os cuidados. Eu tenho muito medo. Então, eu chego na festa e eu entrego ela por responsável. Eu tô deixando a minha filha aqui e eu venho buscar. Porque a gente não sabe, né? Eu tenho medo. Eles são muito... Eles não têm maturidade para se safar de certas situações assim. Gente, mas assim, a gente tá falando de criança, mas vamos levar pra vida adulta. Quantas mulheres são abusadas, sofrem um monte de tipo de abuso e não tem reação também. Então não é exclusivo. Por isso que, do meu ponto de vista, precisa falar do assunto com a criança e começar a não tratar como uma coisa normal, mas mostrar o que tem, né? Porque senão a gente começa a esconder e cresce um adulto desinformado, como esse agora. Aconteceu comigo, eu conto pra minha mãe, aí eu dou abertura pro meu filho falar disso comigo, né? Ai, minha mãe vai brigar comigo, né? Porque no caso do avô, Ah, tá, não tem criança, e agora, é certo? Isso é errado? O que eu faço? Conto pra minha mãe, não conto, né? Então, tem que dar responsabilidade, né? Tem que falar, Não é pro YouTube. E é a realidade, porque isso acontece o tempo todo, né? O tempo todo, quando ele falou a questão do banheiro, né? Imagina, você tá num shopping, que é um lugar fechado, que tem controlado, que tem segurança, e aí seu filho entra no banheiro e você não sabe que pode ter uma pessoa que faz isso dentro do banheiro? É complicado, né? Escada de shopping, jamais. Escada de shopping, aquelas viu? Aqui tem algumas das escolas, laterais, não utilizem. Nós, mulheres, não utilizamos. Não devemos utilizar aquelas escadas que tem. Ah, vou pela escada porque é umas escadas de saída de incêndio do lado do elevador. Eu acabei de dizer. A escada? Sim. Olha. Gente, eu uso também. Porque assim, minha irmã, ela é gerente de um empreendimento dentro de um shopping aqui em Jundiaí. E ela tem acesso à segurança, olha, eu falo rapidinho. E ela fala assim, os casos de sequestro é assim, a pessoa encostar, vamos até seu carro. E você jura? Tem mulher que não tem reação, vai até o carro. Parada de colocar o cartãozinho, se você tem sem parar, ótimo, passa. Se você não tem, passe, não dê chance pro inimigo naquele momento e nem chance em escadas, porque as escadas são pouco frequentadas. Então você não deve utilizar aquelas escadas. Prefiro as escadas que tem a movimentação, elevador em último caso. Por quê? As escadas aquelas principais, não as escadas de emergência que são as mais afastadas, que não tem... Ali perto do ponto frio, não tem uma escada
entre um andar e outro, tem o elevador e a escada. As escadas rolando. Exato. São aquelas escadas de emergência. Isso, que é aquela porta branca. Sempre tem alguém ali. São algumas cautelas que dá pra se tomar, Exato. né? Assim, Que ela falou que Mas às vezes, você, por exemplo, da escada, eu nunca ia pensar um negócio desse. É uma cautela que eu nunca ia ter, porque eu nunca imaginei. sim, e já teve caso, situação na escada, de abordar a mulher na escada e sequestrar a mulher. E sobre a reação, a gente também não é ensinada a lidar Exato. com situações assim. Então, eu nunca passei por situações assim, mas todos os relatos, todos os vídeos que eu já assisti de pessoas que passaram, realmente você fica paralisado. Você realmente não consegue tomar reação. E a gente sempre pensa, se acontecesse comigo eu faria tal coisa. Mas não, o susto é tão grande, porque você não... Assim, por mais que a gente saia de casa com medo, você não sai esperando que aconteça. Então você sai, toma os cuidados, por exemplo, essa escada de emergência também não sabia que ia acontecer esse tipo de situação. Então por mais que a gente tome o cuidado de o celular tá no bolso, eu tô sempre olhando pra trás se eu tô andando na rua, tem coisas que a gente ainda pega de surpresa, né? E nesse momento acaba a nossa reação. Então Gente, mas o que fazer? Eu acho que viver no medo eu acho que é um problema que a gente está acabando construindo a mais. Acho que a gente, eu morei muito tempo em São Paulo, então acho que quem tem um pouco mais de traquejo em cidades maiores, aqui em Jundiaí eu acho que é mais, tá mudando isso, né, porque a cidade está crescendo e tal. Acho que as pessoas não têm esse traquejo como quem viveu em polos maiores já tem. É importante, acho que ficar atento. Sim. Não, quantas vezes... O escoteiro ensinava, né? Infelizmente, a gente tem que recuar, né? Sim. Porque é o impedir ir e vir. Mas, cara, quando eu tô vendo uma pessoa estranha ali na rua, eu quero dar a volta. Através da rua. É que a maioria das mães falam, senão é estranho. E descer pela escada, porque eu também tenho essa tendência, porque eu também prezo justamente pelos exercícios. Vida saudável. A vazia do computador conta. Mas se tiver alguém suspeito, eu nunca tenho problema de voltar atrás. Acho que isso é uma das possibilidades que a gente poderia adotar por estratégia. E infelizmente a gente tem sim que viver com os radares atentos. O tempo todo, né? No carro, no shopping, mesmo dentro do shopping. Sim. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram, que aderiu na Europa agora, né? Pickpocket. E aí tinha uma mulher que ficava lá observando os lugares que era caracterizado por roubos, né? Que eram os batedores de carteira. E ela fica em observação e é sempre jovens, meninas e meninos, mas eu percebi mais meninas fazendo isso. E aí a pessoa tá lá fotografando e a bolsa aqui do lado, às vezes, e a pessoa vai lá e rouba. Então a gente tem que ter essa atenção em todos os lugares, até nos supostos lugares, entre aspas, civilizados. Não, nessas coisas, né, por exemplo, sei lá, vou ser assaltado e desce do carro, sua vida é mais importante. Agora, por exemplo, vamos supor, se a gente é abordado no caso de uma mulher que foi que ela colocaram a arma, foi isso, né? Sim. Colocou a arma pra ela no carro pra roubar as coisas dela? Sequestro. Pulou, entra pro carro. estacionamento do chão. Eu não sei o que fazer numa situação dessa. Grita? Então, mas o problema é que você fica paralisada, né? Não é Sim, Mas, assim, na hora você fica pensando que eu faria. Só que na hora você não vai fazer o que você pensou, talvez. Mas eu acho importante refletir nessas condições o que... As possibilidades. Sim, a gente sabe, por exemplo, se eu pudesse, eu gritaria. Porque assim... Eu não iria. Porque ela tá errada, então então resolve. Eu não consigo fazer isso. Eu não sei. Eu acho. Mas isso é uma atitude racional. Eu não sei se vivendo ali isso é modificado, mas é importante refletir qual é a atitude. Se é mesmo de não confrontar. Tem alguns modos de defesa pessoal que já treina isso aí. De vontade de fazer. Eu também, pra pagar um deles, mas o comandante não permite. Uma das coisas que falam, e olha só que ridículo o ponto que a mulher sofre. Na questão, quando a pessoa vai fazer o sequestro, vai nessa escada, eles dão preferência pra mulher que tem cabelo comprido. Porque é fácil você pegar o cabelo e você juntar a mulher pelo cabelo. Aí juntou o cabelo e imobilizou, vai fazer o quê? Entendeu?
Então, eu tava assistindo, nem lembro o que era, se era no Netflix que tinha, e falavam sobre essas coisas. Né? Então, mulher que tá com muita sacola, porque fica sem ação, mulher que tá com o cabelo preso ou que tem bastante cabelo, né? Que tá de salto. Então, assim, tem uma característica. Olha Meu que... Deus, vou raspar a cabeça, não dá diferença. Fique preparado. Não, obrigada. A nossa vontade é passar o dia aqui. O dia. Aí é a nossa limitação da maternidade. Então, tem mais meia hora? Fico. Eu ia falar isso. Porque vamos aproveitar isso, porque eu achei interessante essa questão da rede de apoio limitada. Uhum. Sabe? É uma questão importante. Bom, a Danila vai precisar sair, porque ela tem filhos e, né, usou a rede de apoio, mas não pode usar. É limitado porque assim, a gente entende também as necessidades do outro lado, Sim, né? não querer utilizar todo o crédito naquele momento. Isso, porque me fez pensar se eu queria ser mãe mesmo ou não. Eu não quis. Isso é uma das razões. Porque, querendo ou não, você tem um filho, você tem uma responsabilidade em cima daquela criança que é sua, né, de mais ninguém. Sim. Geralmente sobra muito mais pra mulher do que pro homem. Bem mais. Né? Maioria. Não tem muito o que você fazer, você tem que abrir mão de muita coisa sua por causa, porque tem uma outra pessoa ali que depende de você. Além da rede de apoio, também tem assim: por que ela não namora a maternidade solo? Por que ela não namora? Como que vai se relacionar com alguém e trazer pra vida da criança esse alguém? Eu acho que a mulher, por exemplo, numa situação de mãe solo, né? Eu acho que todo mundo tem o direito de ser feliz. Por exemplo, Sim. independente se eu tenho um filho ou não, eu sou uma mulher, eu tenho as minhas necessidades, eu Sim. tenho que me dar o direito de ser feliz, né? Assim, num relacionamento. Mas eu acredito que nós, a gente fica mais seletiva, né? Vai agregar mesmo, eu acho. Agregar o quê? Não, assim, por exemplo... Vida da criança. Não, na minha vida. Pra trazer pra vida da criança. Ela tá falando de... Rede de apoio, daí tem um namorado, esse tipo de coisa. Então eu acho que a gente fica mais seletiva, né? Assim... Eu acho que não deveria ser, mas tende sempre a pensar primeiro na criança. Sim, e não prioridade. Você como mulher. Então a criança sempre vai ser prioridade, né? Não deveria ser, Não, né? eu acho que a gente tem que... Mas será que não deveria A ser? gente quer ser feliz. Porque Sim. a criança não deve É, ser. né? E sem fosse uma criança. Por quê? Mas a gente fica Porque mais se você seletiva, também né? mais inteiro, mais resolvido, Você vai ser sensível, você vai educar teu exemplo. Não é uma pessoa ponta firme. É difícil, É né? muito difícil. É difícil, e assim, é difícil, olha só a cara que eu fiz. E é difícil até as pessoas acharem, nossa, mas como assim você pensa em você primeiro, cara? Né? A gente falou disso, fizemos até um paralelo com a questão do avião. A recomendação de uma mãe primeiro em você, porque senão você vai morrer você e o filho. Não, tudo bem, mas, por exemplo, você pensar em você primeiro, mas o que acontece? Como você é mãe, você pode pensar em você primeiro, mas você tem um filho. Sim. Não tem como não levar isso em consideração. Então, por mais que você pense em você primeiro, você vai pensar sempre com a consequência de que tem uma outra pessoa. Você vai pensar sempre no filho, você nunca deixa de pensar, né? Assim, eu tenho um filho, eu não deixo de amá-lo, não deixo de pensar o que é melhor pra ele, mas antes de ser melhor pra ele, o que é melhor pra mim? Porque você tem que estar bem. Porque eu tenho que estar bem, então assim, Porque lógico. é consequência pra É ele. consequência, lógico, eu não vou. Porque eu amo muito essa pessoa e é uma pessoa completamente irresponsável, ser degradante, a pessoa é um alcoólatra, um usuário de droga, mas eu amo e vou. Não é isso. Mas o fato é que se faz bem pra mim, vai fazer bem pro meu filho. Mas em primeiro lugar é eu estar bem. Não adianta eu estar com um sorriso desenhado aqui aos cacos só pra agradá-lo. Ou só pra pensar no bem-estar Então, dele. assim, bem rapidinho, como eu fui parar na terapia, porque a Andrea é gratidão, porque ela me ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei na terapia, o que eu ouvi foi que eu era perfeita em cuidar dos outros.
a gente precisa ter amigos assim. Não, eu adoro, mas não. A André foi a única que eu não consegui adiar a fala assim, que eu tava com um problema de saúde. Porque a forma como ela pergunta, parecida comigo, eu tenho uma ótima argumentação no sentido de não me expor, né? De adiar, de deixar a pessoa falar. Ela não tem como, porque a gente funciona parecida. Você viu? E aí, o que deu no seu exame? E agora? Não é verdade, as pessoas normalmente falam, e aí, tudo bem? Tudo? Não tô mentindo, é verdade, tá tudo bem. O que deu no seu exame? Eu trago, eu tenho dificuldade pra mentir. Então, meu câncer. E agora? Traz um tratamento. Danila, que bom que você, gente, não é só de você estar aqui hoje, então com certeza um progresso aconteceu significativo em relação à sua prole. Mas uma dos convites que eu perguntei, porque ela está querendo ir embora, ela tem que ir embora, eu pedi para ela ficar mais meia hora. Mas uma das coisas é justamente, que bom, de verdade, eu não estou sendo hipócrita, não estou relativizando, que bom que você está aqui com a gente hoje. Obrigada. Né? Que bom mesmo. Mas talvez uma das alternativas para um próximo, porque eu espero te ver novamente, né, é realmente negociar melhor com essa rede de apoios. Então, assim, hoje a Dani outra vez ela me enrolou, não conseguiu vir. Mas hoje, né, também fiquei cantando Maria. Eu fiquei explicando como é que ela podia fazer. Deu todo o caminho. Sim. E isso não significa que nesse movimento a gente precisa agredir, né, a nossa rede de apoio. Olá! Mais uma vez para dar meu beijinho, meu agradecimento de você ter chegado até aqui. Né? Então nós já estamos... esse foi o terceiro episódio do segundo grande encontro do Coisa de Mulher, da nossa conversa que teve aqui em casa. Na sequência a gente ainda fala um pouco mais sobre, envolvendo o tema das mães, mas sai um pouquinho do repertório do cuidar e tudo mais, que as das participantes que estavam aqui na conversa, e uma das mulheres que estava aqui com a gente trouxe uma história, né, sem nenhum tipo de ataque, nenhum tipo de demérito para a pessoa efetivamente envolvida. A gente até ventilou a possibilidade de fazer o convite para essa família para vir trazer depoimento e a gente entender melhor, porque eu imagino que deve ser difícil, mas a gente vai entrar numa questão importante na sequência do próximo vídeo, que é sobre adoção. E essa família que foi manifestado aqui a história, o relato da dificuldade que essa família está envolvida, está lidando e tentando resolver de todas as maneiras, é da interrupção do processo de adoção, né? Parece que está tendo uma dificuldade de adaptação e, infelizmente, uma das consequências possíveis é devolver para o Estado a criança que eventualmente né, a família e a criança não tiveram uma integração total ali, e aí tá nessa dinâmica. Então a nossa querida trouxe aqui um pouquinho, né, pelo olhar dela, obviamente, do que é que tá passando, e é bacana, inclusive, pra gente levantar essa bola, né, e discutir sobre essas questões. Eu ainda não tinha tido contato com esse tipo de dificuldade pós processo de adoção. E, né, o que é que vem pela frente? Criar filhos, de modo geral, não é fácil, mas tanto mais significativo, né, e conflitante é quando tem uma dinâmica de adoção, porque tem toda uma movimentação dos pais e toda uma dinâmica para poder efetivamente concluir essa adoção. E a gente não tinha tido uma notícia de adoções concluídas que não dão certo, né, ou que tem dificuldade de ir para frente. Mas, enfim, tem ali a conversa, sugiro que vocês assistam. E aí na sequência a gente entra de fato nas temáticas de estética e de outras questões que saem um pouquinho do escopo da mãe. Super beijo, até a próxima!